A paz de Deus, querida Irmandade, Mocidade, Ministério e também a minha família. Venho por intermédio desse áudio fazer um esclarecimento sobre um culto para a mocidade que Deus me deu a graça de atender no dia 28/9. Deus mandou a palavra em 26 de Crônicas, de 2 Crônicas, verso 16, onde o título da palavra diz: Osias é atacado de lepra. A duração dessa palavra foi em torno de 30 minutos, um pouco menos, e teve inteiramente uma exortação totalmente, irmão, espiritual. E nessa minha fala, irmãos, teve 2 minutos que alguém extraiu totalmente isolado do contexto completo, e aonde eu estava falando e faltou em mim recurso, faltou em mim ser mais completo, perfeccionista, ter mais detalhe na minha fala, e aonde dizia assim que ler a Bíblia é ser contaminado de lepra. Jamais, irmãos, eu defenderia isso, exortaria isso aí. E a segunda fala que Deus ia mandar o espírito de estudar a Bíblia e também os livros paralelos o Senhor ia queimar. Então, irmãos, ficou bem caracterizado e muitos também afirmou e chegou a uma conclusão, sem apenas me ouvir, né? Que eu sou contra a leitura da Sagrada Escritura, examinar, estudar a Bíblia, buscar conhecimento. Totalmente ao contrário, tivemos uma formação, nascemos num lar cristão, eu sou o mais velho, tenho mais 2 irmãos, somos em 3, e os 2 também estão no ministério. Meu pai, desde a nossa infância, cobrava de nós, e quando chegávamos do culto, pedia para nós exortar a palavra, o que tínhamos entendido. Deu de presente para cada um de nós dicionário bíblico, e na nossa casa morou alguns irmãos jovens, que hoje 2 deles são anciãos, e irmãos, Deus deu uma abertura muito grande a esses irmãos que conviveu com nós na parte da evangelização. Para quem conviveu dentro da nossa casa, conhece a nossa história, sabe que nós defendemos a leitura da Sagrada Escritura, e o conhecimento que Deus deu ao meu pai, ele, na medida do possível, repassou para nós. Aprendemos alguma coisa, estamos aprendendo e buscando muito conhecimento, mas sempre defendemos de alma a leitura da Sagrada Escritura. De forma alguma, irmão, de forma alguma, nós íamos defender ou trazer que ler a Bíblia é ser contaminado de lepra. Jamais. Porque, irmãos, o próprio Mestre Jesus Cristo, que é o modelo perfeito, ele falou: examinar as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmo que testificam de mim. Não é mesmo, irmãos? E as Escrituras são fundamental, é inabalável para a nossa fé, é o nosso código de conduta, irmãos. E onde vivemos em um mundo repleto de filosofias humanas e ideias que constantemente tentam distorcer a verdade do Evangelho de Jesus Cristo. Mas o assunto que Deus me dava na exortação da palavra é sobre aqueles que estão ouvindo, aqueles que sentam na nossa mesa, aqueles que sentam no sofá da nossa casa, aqueles, irmãos, que dizem que tem um conhecimento na Bíblia, e às vezes até alguém paga passagem de avião, e alguém aluga ambiente, e daqui a pouco tem slide, e quadro, lousa, e começa ali um curso bíblico, com livros paralelos. Daqui a pouco, até uma altura vai bem, realmente buscam um conhecimento da Bíblia. Daqui a pouco estão falando mal do Brás, falando mal dos anciãos que presidem sobre nós, dos tópicos de ensinamento, inventando inverdades sobre coleta, vendo figura onde não tem, né, irmãos? E aí começa a contaminar a nossa mocidade. E qual é o resultado final? Não generalizando, irmãos. Qual é o resultado final? Não generalizando. Mas em muitos estados, e agora na Europa e até, irmãos, em outros países aí, qual é o diploma que estão recebendo? Eles dizem assim: não faço mais parte da instituição da congregação que está no Brasil. Verdadeiramente, outros diplomas, ele diz assim:
Verdadeiramente agora conheci a graça do Filho de Deus, né? Quem era músico não toca mais, Irmã da Piedade se afasta, ministério e outras cartas de renúncia, como agora há poucos dias. É só ligar para lá, perguntar por quê, como começou, aonde que começou, aonde que foi a contaminação. Então, irmão, é sobre isso que Deus dava. Quem você está seguindo? Quem você está assistindo, né? Quem que você está seguindo nas redes sociais? Você está sendo contaminado? Ou você ainda está puro, limpo? Então essa era a exortação da palavra. Então, irmãos, eu gostaria de enfatizar aqui, porque Paulo mesmo dizia, né? Examinai tudo, mas retém o bem. Obstende vós de toda aparência do mal. Paulo não só incentivava a examinar cuidadosamente as doutrinas, as práticas, mas exortava a reter só o bem. E colocaram fotos minhas, da minha voz, e as minhas filhas viram, minha família, e passamos por 4 anos e 2 meses de câncer dentro de casa, e há 1 ano e 1 mês Deus recolheu a minha esposa, estamos aqui recomeçando a nossa vida em Cascavel. Não quero me vitimizar, mas estamos saindo de depressão, tristeza, minhas filhas estão fazendo acompanhamento com psicóloga, e foi a primeira missão minha, depois que vim embora para Cascavel, com essa grande decepção. Estou me sentindo muito vulnerável, infelizmente, e não gostaria que ninguém tivesse no meu lugar, se sentindo tão impotente em poder esclarecer e justificar a uma fala isolada, um contexto. Mas tá bom, irmãos, se precisar retratar, estou aqui à disposição, ou até mesmo pedir perdão, um esclarecimento, aonde dei prejuízo, peço perdão aos irmãos. Orem a Deus por mim, preciso muito das vossas orações. Irmão Elgin, Cascavel, Paraná, bairro Los Angeles. Deus abençoe.